As aulas dos professores, ministradas em salas de aula, podem ser gravadas livremente pelos alunos? Seria decorrente do vínculo empregatício e assim a própria escola poderia autorizar? Eu sou o professor Marcos Wachowicz e iremos tratar dessas questões agora. Cada vez mais, as novas tecnologias são utilizadas pelos alunos dentro do espaço da sala de aula e dentro das salas de aula que podem causar constrangimentos no uso indevido de imagens, de professores, de alunos, bem como atrapalhar o livre exercício da docência. No estado do Mato Grosso, após acalorados debates na Assembleia Legislativa, foi sancionada em dezembro de 2021 a Lei 11.595, estabelecendo que fica proibida a filmagem de professores e professoras no exercício da docência em qualquer estabelecimento que componha o sistema estadual de ensino do Mato Grosso, quando tal registro tiver como finalidade constranger ou limitar o livre pensamento, a liberdade de expressão e a ética educacional. A filmagem de qualquer atividade em sala de aula somente poderá ocorrer em aulas e demais atividades mediante consentimento de quem será filmado ou gravado. Seria uma questão de liberdade de expressão compartilhar a gravação de aulas nas redes sociais? Quais são os direitos fundamentais envolvidos nessa questão? Como resolver uma eventual colisão entre os direitos autorais, o direito de imagem e o direito de liberdade de expressão? Seria mesmo necessário sancionar uma lei específica, como ocorreu no estado do Mato Grosso? Ou poderíamos ter respostas pela Lei de Direitos Autorais? As aulas que são ministradas pelos professores, quer sejam no ensino fundamental, médio ou superior, é uma criação intelectual do professor e, portanto, possui proteção pelo direito autoral, independentemente do vínculo empregatício, seja estatutário ou seletista, pois o professor, ao ministrar sua aula, é autor intelectual da mesma. No processo de ensino e aprendizado entre professores e alunos, a Lei de Direito Autoral 9.610 de 98, em seu inciso 4º do artigo 46, estabelece claramente que não se constitui ofensa aos direitos autorais todo o apanhado de lições em estabelecimento de ensino pelos alunos, sendo vedada a sua publicação integral ou parcial, sem prévia e expressa autorização do professor. A lei deixa claro que pertence ao professor o conteúdo de sua aula, expressa por palavras, escritas no quadro ou transcritas em qualquer material de apoio ao processo do fazer em sala de aula, seja em PowerPoint ou outro meio digital. De outro lado, temos os alunos, receptores do conhecimento ministrado pelo professor. Ele é assegurado precisamente o apanhado de suas lições por seus destinatários, os alunos. Percebam que o inciso 4º do artigo 46 da lei não engloba toda e qualquer criação intelectual gerada em estabelecimento de ensino, mas tão somente aquelas nascidas da interação entre educadores e educandos, entre professores e alunos em sala de aula, na percepção lógica de que a construção do saber se faz por meio de anotações do conhecimento compartilhado e de reflexões provocadas pelos mestres no pleno exercício da docência. E assim, autoriza o exercício da limitação do uso privado do destinatário, do aluno. Porém, muitos casos têm ocorrido inúmeras gravações não autorizadas, inclusive ensejando manifestações de entidades sindicais de como agir quando gravações de aulas são feitas sem a devida autorização, como estas que você pode ver destas notícias. Aqui chamo atenção para a relação educacional entre professor e aluno, sala de aula nos aspectos relacionados ao direito autoral. A aula ministrada, enquanto obra intelectual, é de titularidade do professor e não do estabelecimento do ensino. A aula é uma obra intelectual concebida para a construção do saber no processo do fazer em sala de aula, razão pela qual não seria plausível imaginar a necessidade de prévia autorização dos educandos, dos alunos, registrarem o conhecimento recebido na construção do saber em seus cadernos, em seus apontamentos. Esse segundo aspecto se apresenta como a principal limitação do exclusivo do autor, voltado
para os fins educacionais, claramente de tutela do interesse público da promoção da educação. Contudo, no interesse particular do autor-professor, a lei impõe um limite por parte dos educandos, dos alunos. Notadamente, reafirma o direito de publicação como um direito que permanece na esfera da autonomia do professor, do modo que eventual publicação das lições em estabelecimentos de ensino necessita de prévia autorização e expressa de quem ministrou. A questão das gravações de aulas não autorizadas por alunos e a sua divulgação em redes sociais já gerou no Poder Judiciário demandas, como vemos nesta notícia. Com o uso cada vez mais popularizado das novas tecnologias digitais, outra questão se coloca. Seriam os alunos livres para publicar na internet conteúdos produzidos em estabelecimentos de ensino? Os alunos poderiam publicar nas redes sociais os apanhados de lições por eles compilados, especialmente no contexto do ambiente virtual da internet? Em como compartilhar nas redes sociais todo e qualquer conteúdo seria lícito? A partir disso, é possível levantar a seguinte hipótese: em que medida o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino se relaciona ou impõe limites com o direito fundamental da liberdade de expressão e do direito de publicação tutelado pelo direito do exclusivo do autor, de modo a permitir a livre expressão dos destinatários? Haveria aqui o direito de liberdade de expressão e assim teríamos os alunos, em tese, o direito de divulgarem no ambiente virtual da internet. Mas vejam bem, no tocante à liberdade de expressão, e é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal, no ambiente digital também encontra a previsão nos artigos 2º, 3º e 8º da Lei 12.965 de 2014, mais conhecida como o Marco Civil da Internet. Trata-se da primeira legislação nacional a estabelecer princípios, garantias e deveres relativos à internet, aplicáveis aos internautas, a professores e alunos que divulguem conteúdos nas redes sociais. A defesa da liberdade de expressão na internet é fundamental por representar um instrumento de reformulação social, política, econômica, cultural e de reafirmação da própria ideia de democracia. Por esse motivo, a atenção dada ao Marco Civil da Internet no tocante à livre manifestação do pensamento no ambiente virtual, portanto, a retirada do conteúdo da internet, seja em redes sociais mais usadas pelos brasileiros, como vocês podem ver do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, deve ser pautada sempre no que é disposto no Marco Civil da Internet. Porém, é preciso ter-se claro que o Marco Civil da Internet, seja a previsão de liberdade de expressão enquanto elemento nuclear, seja a opção do legislador por não regular a responsabilidade por infrações de direitos autorais, é fato que ambos direitos e temas se relacionam especificamente no âmbito da internet. A gravação de um áudio ou de um vídeo em si importa numa complexidade que extrapola o âmbito dos direitos autorais, compreendendo, inclusive, o âmbito dos direitos da personalidade, o chamado direito de imagem do autor, do professor, e é um direito fundamental no artigo 5º, inciso 10º da Constituição, e tutelado no Código Civil pelo artigo 11 e seguintes. A partir disto, algumas reflexões se fazem oportunas e necessárias nesse momento. Seria correto afirmar que o docente é considerado uma pessoa pública, um político, uma celebridade, um cantor, e que o local da sala de aula é um lugar público, um palco, um teatro, um espaço público? E por esse motivo estariam os alunos autorizados a gravarem as aulas, inclusive promoverem a divulgação dos conteúdos produzidos sem prévia autorização, para tanto, nas redes sociais? O ambiente de sala de aula não é um ambiente público e nem mesmo a quantidade de alunos ou a presunção de audiência de controle de acesso ao ambiente escolar pode-se presumir o caráter público do espaço da sala de aula. Os alunos que estão dentro de uma sala de aula estão dentro de um contrato de trabalho firmado com a escola, com prévia autorização de entrada no ambiente escolar. A presunção deve compreender o ambiente da sala de aula como um espaço e local privado. Isso porque se trata, pois, de um ambiente destinado ao acesso de uma coletividade específica, com regras
e condições estabelecidas por lei e por normas internas da instituição. Já a posição do professor também não pode ser confundida com a de um artista ou de um homem público. A avaliação e a percepção de seu ofício encontrarem limites no âmbito da instituição de ensino e tem como destinatários exclusivamente os educandos devidamente matriculados, não sendo equiparado a artista ou homem público. O professor é uma pessoa natural e não política, no sentido privado da percepção do ofício que exerce, sendo um equívoco considerar um professor como profissão como sendo um homem público, capaz, assim, de limitar os direitos da personalidade, razão pela qual o exercício da docência não pode ser tratado como uma excludente da preservação da imagem e de privacidade do professor, excluindo-se, assim, a necessidade do prévio consentimento, o que é sempre necessário, porque o professor não é uma celebridade e nem um homem público. Portanto, sendo o ambiente escolar um espaço privado, a regra é a autorização prévia e expressa do titular, e nem mesmo a escola, faculdade, colégio ou qualquer outro estabelecimento de ensino pode autorizar a gravação das aulas pelos educandos, pelos alunos, sem o consentimento do professor. Também no âmbito dos direitos autorais é imprescindível a autorização prévia do professor autor para a utilização de sua obra. E isso está no artigo 7º, 22, 28 e 29 da Lei de Direitos Autorais, o que equivale também para a legislação civilista no Código Civil, no seu artigo 21. A eventual gravação feita por aluno, ainda que destinada exclusivamente para o seu uso privado, diverge da natureza da limitação prevista em lei. A autorização do inciso 4º do artigo 46 refere-se ao conteúdo do apanhado de lições, com o intuito de viabilizar melhor resultado de aprendizado. Portanto, a garantia do aluno destinatário da lição recebida em sala de aula é a respectiva liberdade de expressão desse aluno destinatário, não se relaciona, então, com o direito de armazenamento e de divulgação de eventual gravação de vídeo ou imagem no conteúdo da internet ou de redes sociais. Armazenar o apanhado de lições garante o direito do aluno educando sobre a efetividade do processo de aprendizado e o pleno exercício desse direito, que não encontra relação de dependência com o direito de armazenar e gravar aulas. E em relação ao direito de liberdade de expressão do aluno educando, este direito fundamental também não encontra relação de dependência com o direito de publicação de conteúdos gerados em estabelecimentos de ensino. Para conhecer estes e outros assuntos relacionados às novas tecnologias, direitos autorais, se inscreva no canal.